Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao canal. Essa é uma análise da semifinal entre Argentina e Croácia, ou Modric versus Messi. Não esquece de dar uma olhada em todos os links na descrição, são links úteis para você que é apostador ou quer se tornar um apostador aí, beleza? Então é isso, roda a vinheta, vamos começar. Falando da semifinal, que era para o Brasil estar aqui, né? Putz, desenhou tudo para o Brasil e Argentina e o Brasil dessa falha. Mas vamos lá, vamos falar de análise aqui, vamos falar da realidade que é Argentina e Croácia. Primeiramente, ponto do lado da Argentina aqui que vale a pena a gente citar. O Acuña, que é muito bem no apoio, melhorou muito a equipe da Argentina ofensivamente falando, porque ele chega bastante no ataque, até por ter bastante essência, né? Foi meia esquerda, já jogou como ponta também. E hoje é um lateral esquerdo, e vira e mexe no Sevilla, ele joga com linha de 3, ele tem tendência a ser mais ofensivo. Porém, para esse jogo ele está fora por suspensão, tomou mais um cartão amarelo aqui nessa Copa do Mundo, assim como o Gonzalo Montiel. Então, assim, aquela dúvida que a gente tem nas laterais, provavelmente a gente não vai ter nessa escalação da Argentina. Por quê? Porque eu acredito que Molina vai ser titular, não sei que ele improvise alguém na lateral direita, e o Tagliafico vai ser o lateral esquerdo, ambos os únicos por conta desses desfalques. E aí a gente chega a um outro ponto que a gente viu uma novidade na seleção da Argentina controlando, que foi o quê? A entrada do Lisandro Martínez, né? E a equipe da Argentina trabalhando com 3 zagueiros. E por que isso, pessoal? Por quê? Na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião de entendimento de futebol, entendimento tático. O que a Argentina quis foi igualar a formação da Holanda, que lembrando joga com 3 zagueiros, para conseguir fazer melhor o encaixe de marcação. E como vocês viram o jogo, apesar dos 2 gols tomados no final, funcionou muito bem. Porque até então, né, a Holanda conseguiu fazer os gols na base do abafa, na base daquele detalhe que inclusive o Van Gaal realmente foi muito inteligente, de colocar 2 jogadores altos para tentar cruzar a bola na área e conseguir alguma coisa. Tanto que o Weghorst faz o primeiro gol de cabeça e depois surge uma falta ali na frente da área e a Holanda faz aquele golaço, só que perde nos pênaltis. Então, assim, na minha opinião, basicamente essa mudança foi feita exatamente para enfrentar a Holanda, tá? Então por isso eu acredito, e já deixei essa formação, que eu imagino que a seleção argentina vai voltar para sua formação natural, ou seja, linha de 4 na defesa, 3 jogadores de meio campo e 3 jogadores mais ofensivos. Porém, ainda tem-se a dúvida da questão de Di Maria. Ele entrou contra a seleção da Holanda na prorrogação, inclusive entrou bem, né, que deu um gás maior ali para aquela equipe, né, para a equipe naquele momento, que quase que a Argentina ainda consegue ganhar nas prorrogações ali. E aí vai depender muito da questão física. Na minha opinião, se ele estiver bem, ele vai para o jogo, né? E acredito que na ideia do Lionel Scaloni também. E aí qual que é a segunda opção e segunda possibilidade? Aí ele poderia ir de Papo Gomes, que também está voltando de lesão do tornozelo. E assim, não fez uma boa Copa do Mundo, muda muito a característica na parte ofensiva e provavelmente não tem nem condições. Tanto que ele nem teve no banco no jogo passado, tá? Não foi um jogador que não entrou. E aí depois ele tem outras ideias que ele não testou ainda, que é o Correia, é o Dybala. E aí ele pode, sei lá, talvez o Lautaro Martínez com o Julián Álvares jogando mais pelo lado. Não sei. Acho difícil, para ser bem sincero. Eu acredito que se tiver condição, vai de Di Maria por aí, beleza? Falando agora da seleção croata que venceu o Brasil, cara, um ponto que eu citei aqui, eu falei, velho, não é possível que eu errei tanto assim, ou foi o jogo da vida desse cara. Porque uma das coisas que eu citei foi o seguinte, o jogo do Brasil é pelos lados, né? Por quê? Porque tanto o Borna Souza quanto o Juranovic tem dificuldades na marcação. E aí, cara, a gente vê o Juranovic dando muito trabalho ofensivo e fazendo com que na parte defensiva ele não sobrecarregue tanto. Só que aí o que acontece? Mão do Zlatko Dalic. Por quê? O que ele fez contra o Brasil? Ele trouxe sempre uma sobra, cara. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é o Vinícius Júnior, tá? Eu sei que a análise é Brasil aqui, mas vale também para a Argentina esse ponto que eu vou citar. E aí o que ele fez? Como tinha um ponta sempre aberto, o cara recebia a bola e nunca recebia sozinho. Não à toa, Vinícius Júnior praticamente não conseguiu criar tantas coisas ali na parte
ofensiva, tá? Então, assim, foi um ponto onde acertou demais o Zlatko Dalic, que é um técnico experiente. Um outro ponto, Livakovic, pô, tá jogando muito, já vi que o Bayern já teve contato, para quem não sabe, o Neuer quebrou a perna, então pode ser até que ele jogue no Bayern de Munique aí nessa temporada, 27 anos apenas. E assim, é um ponto que é muito forte da Croácia, porque sabe que se for para os penais, inclusive se for para os penais esse jogo vai ser maravilhoso, porque tanto Emiliano Martínez quanto o Livakovic são muito bons nesse quesito. Tá? Falando sobre escalação agora da Croácia de modo geral, né? Imagino que também não mude muito a estrutura, tá? Juranovic, o Borna Sosa sofreu bastante com o Antony, caramba. Gvardiol, que muito bom jogador, Lovren, experientíssimo. Brozovic também fez uma ótima partida na parte defensiva, bateu bastante no Neymar, né? É a parte dele. Kovacic, Modric, cara, Modric fazendo uma partida espetacular. E lá no ataque a gente tem o Perisic, Kramaric e Pasalic. E aqui eu tenho que dar algumas opções para vocês. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha mudanças exatamente nesse lugar. Porque o Bruno Petkovic é mais centroavante que o Kramaric. Não à toa, é um cara muito mais perigoso para fazer gol. O Kramaric, vira e mexe para quem vê os jogos dele no Hoffenheim, ele cai muito pelos lados, né? Tanto pelo lado esquerdo, inclusive. Só que aqui, como ele tem o Perisic, então dificilmente ele vai cair por esse lado. Por quê? Porque já tem alguém no setor, né? Então, eu acho que ele tá ficando um pouco sobrecarregado nesse centro, sabe? Um cara que não tem muito essa questão, sabe, de ficar recebendo a bola nas costas com o zagueiro pressionando, nem nada do tipo. Ele é jogador para jogar mais solto, jogar mais a velocidade, jogar na qualidade técnica, né? Fazendo tabela, às vezes vindo até um pouco mais de trás, buscando um contra-ataque que é difícil a gente ver a Croácia criar, né? Então, só criou contra o Brasil naquele lance. Enfim, então basicamente isso. Então pode ter alguma mudança por aqui. Só que ele pode fazer essa mudança pensando no Kramaric aberto pela direita, e aí o Pasalic saía, e o Petkovic fazendo a dele, que é o centroavante. Ou até mesmo aguardar, como ele aguardou contra a seleção brasileira, se precisar de mais bola na área, mais volume dentro da área, ele pode entrar com o Petkovic. E aí depois ele tem a opção também do Budimir, tem a opção do Livaja, e aí pelo lado também, quando o Perisic cansar, ele tem o Miroslav Orsic, beleza? Então, aí são algumas opções de pensamento para a Croácia. Ah, e vale citar o Vlasic também. Quando ele quiser também um jogador mais agudo, o Vlasic também pode ser esse jogador. Tanto aqui, quanto também aqui, em caso de estiver perdendo a partida, né? Quebrar um pouquinho, é difícil ele fazer isso, mas quebrar um pouco desse meio campo de Kovacic, Brozovic e Modric. Como que eu imagino que vai ser o jogo, pessoal? Até aqui, todos os jogos que a Argentina fez nessa Copa do Mundo, ela teve muita posse de bola, teve muito controle do jogo e tal. Talvez nesse jogo ela tenha que dividir mais a posse, que é o caso da seleção croata. Por quê? Porque a Croácia tem muita qualidade. Você pode perceber que a Croácia não tem muita pressa para atacar. Esse é um dos pontos negativos dessa equipe, que infelizmente acabou sendo positivo contra a seleção brasileira. Que é a grande dúvida que a gente tem em relação à Croácia, até mesmo antes da Copa do Mundo e durante essa Copa do Mundo, quem viu o jogo contra o Marrocos, por exemplo, viu isso, tem dificuldade de atacar defesas fechadas, tá? Nunca teve tanta facilidade. E contra o Brasil também não foi diferente. Aí conseguiu encontrar o espaço numa situação ímpar, tá? Então, se a Argentina dá a posse da bola para a seleção da Croácia, aí pode agredir nas saídas do contra-ataque com o Messi, com o Julián Álvares, caso Di Maria também esteja. Sem contar que também tem sempre esse apoio do Molina aqui pela ala direita. Não à toa, cara, tudo bem com linha de 3. O Messi conseguiu colocar o Molina, um lateral direito, né, um ala direita cara a cara para fazer o gol controlando. Então esse aqui é um lado muito forte, que inclusive possivelmente vai fazer falta, já que do lado esquerdo, já que o Acunha não está. Mas realmente um jogo bem complexo, né? Claro, falando agora de mercado, a Argentina é favorita com odd de 88, o Brasil também era com odd de 86. Se tratando dessa Copa do Mundo, meu amigo, tudo pode acontecer. E a minha ideia ainda é estar do lado argentino, porque eu acredito que, assim, isso é um pensamento meu, tá? Fora da análise, que eu acredito que a Argentina vá para essa final, tá? Não imagino que se a Croácia fazer um jogo parecido com o que ele fez com a seleção brasileira, o Rai vai cair 2 vezes no mesmo lugar e vai acabar acertando uma finalização e vencendo o jogo. Então, a seleção da Croácia, comprar algumas bolas paradas da Argentina, talvez no back, talvez no over também, são boas possibilidades que eu vou imaginar ficar de olho para essa partida. E não esquece, tá? Fazendo essa análise aqui juntamente com a parceria da Betfair, caso você queira criar sua conta,
tem link aí na descrição. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise. E não esquece de dar uma olhada nos links aí abaixo na descrição, que com certeza vão te ajudar aí numa jornada para você ser um apostador. Beleza? E quem que vai passar? Deixa aí nos comentários também. Argentina do Lionel Messi ou Croácia do Modric? É isso. Tamo junto.